Professor, bom dia a todas e todos. Eu queria lembrar que hoje é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que foi instituído pelas Nações Unidas em 2015, e a gente vem comemorando, né, principalmente, com a Fiocruz, a gente vem comemorando nos últimos anos esse dia, que é muito importante para lembrar, né, de todas as mulheres e meninas que estão nessa área, que conseguiram romper essa barreira, né, de gênero que existe, e pela luta, né, pela liberdade da gente ser o que a gente quiser ser, e pelas meninas que querem ser cientistas também. E acho importante também lembrar das mulheres que estão na linha de frente da pandemia, né? Tem diversas mulheres na linha de frente, tanto nas bancadas de pesquisa, como nos hospitais, nos postos de saúde, cuidando de idosos também, enfim, em todas as áreas da pandemia. Muito obrigado, Luana. Eu acho isso fundamental, eu tenho me voltado a esse assunto em várias frentes em que eu atuo, na academia e na política. Queria saber se mais alguém quer comentar esse assunto. Eu acho que a Andréia está louca para fazer algum comentário, e outras pessoas, mulheres e homens, solidários com essa causa, que é uma causa da humanidade, afinal de contas. Andréia, faz um comentário. Não, eu tô preparando um material que vai sair num jornal, que é um jornal dirigido à área médica, não é um jornal, não é uma revista pública, mas é justamente levantando e enaltecendo aí um monte de mulheres que participaram durante a pandemia de vários esforços, né? Principalmente na questão das vacinas, né? Nos ensaios clínicos das vacinas, da Fiocruz, da Coronavac, enfim, todas, né? A gente até procurou e não conseguiu. Se a Luana puder ajudar, ou se alguém puder ajudar, a gente não conseguiu falar com ninguém da Soberana, que é a vacina cubana. Né? Mas aí, principalmente essa questão, né? A vacina e mulheres nessa luta durante a pandemia. Se alguém tiver contato, souber como é que a gente chega em alguma mulher que participou dos ensaios clínicos lá da Soberana em Cuba, agradeço profundamente. Ok, está registrado aí a tua solicitação. Alguém mais quer se manifestar sobre isso? Essa data é tão importante passar. Eu recomendo fortemente que releia os dois textos da Comissão Lancet. Toda a nossa bibliografia foi orientada para aspectos específicos da pandemia, não é? A vacina, a questão materno-infantil, a violência, a governança, mas os dois documentos da Comissão Lancet, o que foi apresentado na Assembleia Mundial de Saúde e esse de poucos dias atrás, eles reúnem todos esses assuntos e são muito bem organizados, né? Eles apresentam um sumário, depois eles desenvolvem cada item em particular. Então, para uma revisão condensada de todos os aspectos que a gente tratou aqui, ou de quase todos, de repente, a leitura desses dois documentos é muito útil para todo mundo. Eu vou contar para vocês uma historinha da varíola. Quem não sabe o que é a varíola? Porque nasceu muito, muito, muito depois da doença ter sido erradicada da Terra. Quem não sabe o que é a varíola, levanta o braço assim, faz assim, com o dedão. Ou com o dedão assim. Quem não sabe? Parece que todo mundo sabe. Ouviu falar, né? Ouviu falar. A varíola era uma doença que matava muito, 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 muito. E ela tinha algumas características biológicas e epidemiológicas que favoreceram uma proposta de erradicar, coisa que é difícil em outras situações. Primeiro,
ela não tinha hospedeiro animal, né? Era só transmitido de pessoa para pessoa e não tinha nenhum outro hospedeiro na face da Terra. Segundo, ela não tinha portadores assintomáticos, ou seja, tudo que complica no caso de outras doenças, né? No caso da varíola e a letalidade não havia essas barreiras, né? Não havia pessoas que abrigavam o vírus e transmitiam e não se sabia, né? Nem as pessoas nem outros. Então é aí e era dramático, né? Eu tenho aqui eu estudei o assunto, revisei o assunto, vou passar depois para quem estiver interessado fontes de bibliografia, mas desculpem, não preciso botar, estou tossindo, mas não preciso botar máscara porque até prova em contrário pelo Zoom não se transmite, não é? Olha só, quando apareceu a proposta, eu vou contar essa história. Todo ano havia 15 milhões de pessoas com a varíola, casos registrados. E 2 milhões de pessoas morriam, ou seja, em relação aos casos notificados, você tinha aí uma letalidade, né, de 2 por 15. Quem é que faz de cabeça isso? 15, não, mais, quase 20%, entre 15% e 20%. Não, 10% de letalidade, né? O que é alto, né? Muito maior do que o que se sabe sobre a atual pandemia, não é mesmo? Então, em 1958, na Assembleia Mundial de Saúde, o ministro da Saúde da União Soviética propôs uma campanha de erradicação da varíola. Em 1958, era o Dr. Viktor Zdanov. Zdanov. É assim que se pronuncia em russo. Viu? Então, o Dr. Zdanov propôs isso e a Assembleia foi simpática, mas não levou adiante. Mas foi visto com simpatia o assunto. E naquela época, é preciso relembrar um pouco da história, a União Soviética estava sendo vista com simpatia, por razões múltiplas, que eu vou resumir aqui. Primeiro, ainda havia lembrança do papel da União Soviética na derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Atentem para o fato de que os Estados Unidos entrou depois de ter a sua ilha lá bombardeada, né, já em 1942, e morreram cerca de 50 mil norte-americanos na Segunda Guerra, por aí. Morreram 50 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial, entre civis e militares. Então havia uma certa, pouco mais de 10 anos depois do fim da guerra, havia essa noção, né, de que a União Soviética tinha dado uma contribuição. A guerra passou a ser vencida pelos aliados depois que Hitler esbarrou ali na resistência de Stalingrado e o inverno derrotou, assim como tinha derrotado Napoleão. Além disso, havia, nesse momento, Stalin tinha morrido em 53 e havia um processo de abertura, uma certa abertura política da União Soviética, né? Que tinha ficado congelada durante o período stalinista. Isso era visto com uma dose de boa vontade no mundo. Além disso, a União Soviética estava contribuindo para as lutas de descolonização na África e na Ásia, apoiando os movimentos de independência de colônias da França, da Inglaterra e outras, né? E mais ainda, a União Soviética, em 1957, tinha lançado o Sputnik, primeiro satélite artificial, né? Isso levou também a um certo prestígio do país. E depois a União Soviética continuou na frente da corrida espacial com os Estados Unidos, né?
depois do Sputnik, em seguida mandou a Laika, né? uma cadela, uma vira-lata moscovita, né? Que morreu, infelizmente, quando o satélite retornou à atmosfera. Em 1961, depois foi o Yuri Gagarin, que lá de cima falou: a Terra é azul. Então havia uma conjuntura de simpatia e de esperança no Bloco Socialista. E, infelizmente, nos anos 70, estagnou e entrou numa maré de estagnação e de um certo recrudescimento da perda de liberdade. Isso, então. Mas tudo isso para dizer que, quando a União Soviética propôs na Assembleia Mundial de Saúde, isso foi visto com simpatia, mas não foi adiante. Não foi adiante. Até que, em seguida, em Assembleias Mundiais de Saúde posteriores, a proposta foi aprovada e houve 10 anos de uma campanha internacional de erradicação da varíola, que durou de meados da década de 60 até meados da década de 70, 66 a 76. Eu tenho aqui na mão um artigo de 76 da Scientific American, escrita pelo Donald Henderson, que foi quem comandou essa campanha. E uma coisa que ele ressalta, e é ressaltado em outras fontes, é o espírito de colaboração multilateral que houve nessa campanha. Havia Guerra Fria, não é? Entre o bloco comandado pelos Estados Unidos e o bloco comandado pela União Soviética, que mantinham satélites de lealdade política em vários campos, mas houve êxito em unir os dois blocos em prol de uma causa da saúde global, que era a erradicação da varíola. Então, de fato, foi um esforço multilateral. A União Soviética contribuiu com a maior parte dos recursos inicialmente, era, afinal de contas, a autora da proposta, né? Ainda no início da década de 60, a coisa começou a se estruturar e foi bem sucedida. O último caso, tenho aqui anotado, os últimos casos foram naquela região conhecida como Chifre da África, que é a Etiópia e a Somália, não é mesmo? E eu tenho aqui uma história. O último caso foi na Somália, em 1977. Eu acho que eu já contei em alguma aula de que, nas Américas, o último caso de varíola foi na Penha, no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, o que é um exemplo. Conectem isso, né, nos anos 70 com essa bagunça que é esse estado em que a gente vive e a incompetência de articular minimamente níveis municipais, estaduais e federais num estado que tem a maior rede pública do país, não é? Isso tem antecedentes históricos. Essa bagunça, essa falta de coordenação aparecia lá já, né? De forma que o último caso de varíola nas Américas foi na Penha, nessa cidade. E aí havia, então, em 1980, né, em maio, passados 2 anos do último caso, a varíola foi declarada erradicada. A única doença que a humanidade conseguiu erradicar até o momento, por conta desse esforço multilateral e por conta de algumas características da própria doença, né? Havia, previamente, e os Estados Unidos demorou a entrar na campanha ou a aprovar a campanha porque estava muito voltado para a erradicação da malária, jogando recursos em vários países do mundo. E não deu certo. Não deu certo até hoje por conta de características da própria malária, não é? Bom, então esse levantamento que eu fiz dá a seguinte estimativa que a Organização Mundial da Saúde fez, que para o período, o custo estimado dessa campanha
entre 1967 e 1980, porque até 1980 os esforços de vigilância estavam ativos ainda para ver se não aparecia algum caso lá no chifre da África, né? O custo total estimado foi de 98 milhões de dólares nesses 12 anos, 13 anos. Ok. Um terço foi a OMS que bancou. E dois terços, o custo foi bancado basicamente por 3 países: Estados Unidos, União Soviética e Suécia. E, bom, um artigo no New York Times estimou o seguinte: 2 bilhões de dólares por ano seriam gastos em 20 anos, caso entre 78 e 98 foram economizados pela erradicação da varíola. Os custos estimados do atendimento aos casos e de todo o sistema de atenção à saúde. E teria havido, nesses 20 anos, entre 78 e 98, 150 milhões, 350 milhões de novos casos e 40 milhões de mortos. Então, eu trouxe isso para exemplificar uma história de sucesso, e há outras histórias de sucesso no âmbito da saúde global, né? Uma recente é o controle do tabagismo, por exemplo, que levou a convenções internacionais para a criação de compromissos, né? E então eu achei importante contar essa história, que talvez acho que a maioria de vocês não conhecia, né? E para terminar, eu queria recomendar um outro livro que saiu ano passado. Eu vou mandar o link também para o grupo, que é a História da OMS. Foi escrito por 3 pesquisadores da área de saúde global e história da ciência. Um peruano, Marcos Cueto, que anda pela Fiocruz, no grupo lá de História da Ciência. Pela Elizabeth Fee, que dirigiu o Instituto de História da Ciência da Johns Hopkins, faleceu ano passado, e o Theodore Brown, que foi sempre parceiro dela nos estudos de História da Ciência. Esse livro foi lançado no ano passado. Eu tenho aqui uma resenha dele, foi lançado no ano retrasado, e tem uma resenha dele do ano passado, chama-se Entre Utopias... A resenha é Entre Utopias e Realidades, a Organização Mundial da Saúde e suas chaves históricas, 1948 a 2018. Então, não abrange a história dessa pandemia, né? Mas, para quem está interessado no tema da saúde global, conhecer a história da OMS, seus sucessos e seus fracassos, é uma coisa que vale a pena. Se fala muito, e é o tema de hoje também, a governança, como é que melhora, como é que fala-se na reforma da OMS, reforma da governança, o que é hoje a governança, esse é o tema de hoje. E, evidentemente, que conhecer a história da OMS é importante. Está aí o livro para todo mundo. Eu acho que talvez vale a pena mencionar, em relação à OMS, um pouco as 2 coisas importantes que aconteceram recentemente, que obviamente todo mundo sabe. Primeiro, que com a saída do Trump da presidência e o retorno de Biden, de novo, a relação com a OMS vai voltar a ser melhor, vai voltar a pagar o que estava devendo, etc. E, sobretudo, não atacar a OMS como cúmplice, não divulgar os dados do coronavírus, etc. Acho que isso é um dos dados importantes, não é? Vai voltar um pouco, pelo menos, um certo multilateralismo. Segundo, um pouco a comissão da OMS que enviou a Wuhan e que concluiu que o vírus não tinha salido como a extrema-direita americana, os bolsonaristas aqui ficavam dizendo de um laboratório da China, uma arma química, uma arma biológica que escapou do controle, etc. E que sim,
que tinha sido transmitido por um animal, que possivelmente não era um morcego, era um terceiro animal, mas que de alguma maneira exclui de qualquer responsabilidade a OMS em ter acobertado, alguma dessas coisas como se usava como um dos argumentos para criticar. E também a OMS, que ontem mesmo certificou a importância da vacina da AstraZeneca, apesar de todas as dificuldades, as críticas na Europa de não suministrar a maiores de 65 anos e que teria uma eficácia muito limitada para aquela variante sudafricana do vírus. Também lançou uma nota dizendo que é importante vacinar qualquer faixa etária com essa vacina, etc. Acho que são três coisas que são importantes e muito recentes sobre o papel da OMS. Muito importante isso que você lembrou, Francisco, sobre o Trump, né? Ele acusava a OMS de estar a serviço da China, né? E retirou e bloqueou o financiamento. Obviamente, os Estados Unidos são o maior país doador das agências multilaterais, e foi uma atitude de boicote ativo, né, de suspender o financiamento na hora que estamos vivendo essa situação dramática no planeta. A gente torce para que o Biden seja consistente no que ele vem apresentando. So far, so good, aparentemente, né? E a gente torce para ser cada vez melhor. A importância disso para o mundo e para o Brasil também não pode ser exagerada, né? Porque nós tínhamos aqui um segmento bem estreito do que vinha de lá do norte. Algum outro comentário sobre essa história da varíola, da OMS? Fortemente recomendado, então, o livro presente do Francisco para a turma e os 2 relatórios da Lancet que englobam os vários temas que a gente debateu aqui em textos que às vezes eram específicos para um assunto, né? Ele fala sobre, né, as mudanças no rumo da governança global em direção aos objetivos do desenvolvimento sustentável. O texto ele começa explicando, né, o que é governança global em saúde, né, colocando governança global em saúde como um enfrentamento de desafios para com a saúde, né, que envolva atores nacionais, transnacionais, entidades intergovernamentais, entre outros, né, na superação de desafios que concernem a saúde pública. E o artigo começa também comentando sobre os objetivos do milênio, predecessores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O artigo comenta sobre como os Objetivos do Milênio foram importantes para a Agenda de Governança Global em Saúde, porque 3 de seus objetivos tinham impactos, né, estavam estabelecidos e tinham impactos diretamente na saúde. Esses objetivos acabaram fortalecendo a criação de uma agenda, né, no tocante à saúde e também ao financiamento, especialmente questões ligadas ao HIV e à AIDS, à malária e à tuberculose. E essa pauta, né, acabou dominando os assuntos pertinentes à governança global em saúde. O artigo questiona, né, que depois de 2015, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não houve uma modificação significativa, né, que levasse financiamento como esse debate, né, ao objetivo estabelecido, né, é o objetivo número 3, que é saúde e bem-estar, né, que é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. O que o texto critica é que ainda há um financiamento e uma agenda muito mais voltada a doenças infecciosas, né, como as descritas, como HIV, malária,
e tuberculose, e não há uma mudança significativa em termos de se pensar e olhar as doenças crônicas não transmissíveis, né? O autor também comenta que há um financiamento muito maior no combate a doenças transmissíveis do que a doenças crônicas não transmissíveis. E o autor questiona, né, sugere, né, que se a gente quiser caminhar para um objetivo 3, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de fato, assegurando uma saúde e bem-estar para todos, a gente precisa de mudanças mais estruturais. E a gente também precisa, assim como foi feito nos Objetivos do Milênio, também pautar ações e pensar maneiras de financiar outras iniciativas. O autor, ele coloca, né, ele comenta ali sobre... São 4 autores. Isso. Autores e autoras. Eles comentam sobre a indústria do tabaco, do álcool, né, e também a indústria alimentícia, né, que há, né, como fatores de risco, né, a doenças crônicas não transmissíveis por conta, né, do uso excessivo de sódio e outros condicionantes nos alimentos, e que para o enfrentamento real, né, dessas indústrias, né, ou melhor, né, no tocante a esse objetivo, a gente precisaria de mudanças estruturais. Essas mudanças viriam através não só de governos, mas também de outras entidades, e eles também colocam, né, como a OMS tem um papel fundamental em liderar, né, esse debate, em liderar essa agenda, né, mas que a gente também precisa que outros atores participem, né, e também se pensar o financiamento para essas iniciativas. E a ideia é que a gente possa caminhar, né, para a ODS número 3, né, de uma maneira mais estrutural, né, que visem, de fato, impactos, né, e o texto é basicamente isso. E eu acho que, né, em cima do texto, se a gente pensar essas questões apresentadas pelo texto, eu acredito que a gente, de fato, precise que os governos tomem ciência, né, dessa agenda, que eles, de fato, se proponham a tomar iniciativas, né, e que a gente possa lidar não só, né, com os efeitos adversos que a pandemia traz, mas também com outras questões que, em um certo momento, também são negligenciadas, mas que a gente não pode deixar de debater. Eu acho que é basicamente isso, a discussão do texto, e espero ter contribuído para a discussão. Livro, né? Não sei sobre esse primeiro texto, antes de passar para a Manuela, há um detalhe aqui que não sei se todos perceberam ao ler, que é a última referência bibliográfica. É um texto curto, tem apenas 11 referências bibliográficas, e a última, o primeiro autor é Carlos Monteiro, da USP. É uma referência sobre os alimentos ultraprocessados. Aliás, tem gente que diz que não é alimento, são produtos ultraprocessados, né? E é muito importante ressaltar isso, porque essa é uma das contribuições da epidemiologia, puxando agora a brasa aqui para a minha praia, a minha sardinha. A epidemiologia brasileira, assim como o planejamento do Ricardo, assim como as ciências humanas do Francisco, oferecem contribuições à saúde coletiva, muito importante. Mas eu sou epidemiólogo, então queria ressaltar que o Carlos Monteiro foi quem botou na agenda mundial a questão do ultraprocessamento dos alimentos como uma característica fortemente contribuinte para a pandemia de obesidade. É outra pandemia, né, que se junta à pandemia de Covid, porque quem tem excesso de peso tem um risco aumentado de complicar. Mas essa ideia do peso, do processamento dos alimentos, não apenas se era lipídio, carboidrato ou proteína, né, os nutrientes, mas sim o processamento industrial,
Essa foi uma contribuição importante que custou um pouquinho a ser aceita na saúde pública, na saúde global, e agora já é dado como evidência forte. E o que ele achou em São Paulo e em outros lugares começou a ser replicado em outros países. Então, é interessante que a última referência seja exatamente sobre esse assunto, quando o texto fala da questão dos alimentos, do fumo, do álcool, né? Muito bem. Vamos deixar o debate para daqui a pouco. Então, a Emanuela poderia comentar o texto dela. Tá bom. Então, gente, bom dia ainda, né, para todos. E, então, dentro da abordagem do texto, ele vem enfatizando sobre dois pontos distintos em dois países totalmente diversos em relação à localidade mundial, mas não tão diferente relacionado à sua força de influência política. Então, assim, dentro da abordagem inicial, através de um lapso temporal inicial de 3 meses, a OMS ela veio decretar ao Covid-19 uma preocupação de saúde pública internacional. Já no mês seguinte, ela declarou, né, uma pandemia de âmbito global, né, e desde então foi crescente o número também de forma bem expressiva e exponencial por todo o globo terrestre o número de casos. Então, assim, países de destaque dentro de cada continente, ao caso abordado pelo texto, no caso Estados Unidos e África do Sul, ambos com tamanha importância dentro do seu próprio continente, no âmbito tanto mundial quanto também uma influência significativa para com ações de combate e controle viral, combate e controle, teve suas variações. Então, assim, muitas dessas influências de forma negativa, né, advindas através de ideologias que muito a gente já conhece, equivocadas sempre, alicerçadas na política governamental e empenho para com a popularidade com certo fim eleitoreiro. E um exemplo bem gritante disso foi no caso do Trump nos Estados Unidos, que quase que adjudicou soluções milagrosas de uma salvação fora da ciência, né, imprimida através de pensamentos em que fármacos com fins totalmente diversos, ou seja, direcionamento, né, na patologia original para que realmente servia, foi utilizado dentro da pandemia como se ignorasse totalmente sua bula, né, em razão de uma fé cega, por exemplo, na hidroxicloroquina, e também algumas pseudociências que chegou a emplacar algumas verdades, como se fossem verdades absolutas, né? E jogando algumas citações, como, por exemplo, dentro de uma ONG dentro da África do Sul, que ela se referia à Covid-19, ela afirmou que seria uma doença autocurativa para africanos, né? Indo de encontro radicalmente a médicos e cientistas que são estudiosos do segmento epidemiológico viral e as próprias recomendações da OMS, né, frente a uma seriedade da própria enfermidade, o que reflete uma instabilidade na governança global da saúde e uma influência bem negativa que vai custar, ou que custou e está custando muitas vidas, né? Os Estados Unidos e a OMS têm uma história, como os professores chegaram a mencionar, assim, bem orgulhosa, né, até a gestão anterior, de ajuda aos países de renda média e, assim, a resposta a algumas principais doenças ao longo de décadas, né? Os Estados Unidos, de longe, é o fornecedor mais generoso do mundo em relação à assistência bilateral à saúde global. Isso desde 2019, já, segundo o texto, mais de 100 bilhões em assistência à saúde e quase 70 bilhões só em assistência humanitária, né? Então, assim, como maior doador, pela gestão anterior, ele desejava também ter bastante influência dentro da Organização Mundial de Saúde. Embora a OMS também tenha desempenhado um papel indispensável e insubstituível de modo global, né? Enquanto o mundo enfrenta sua maior ameaça de saúde pública desde a H1N1 em 1918, agora o texto ele vem elucidar que não é um momento de ostentar conflitos com a OMS, né, e nem com um levantamento de atitudes anticientíficas, para simplesmente edificar o desenvolvimento de alguns fins políticos.
Então, para o caso americano em específico, já desde o dia 18 de março do ano passado, 2020, a alegação enganosa de uma rede de televisão, no caso a Fox, né, ela sugeriu, dentro de um pequeno ensaio, que a hidroxicloroquina, um medicamento antimalárico, foi estabelecida uma taxa de cura de 100%, mas isso dentro de um ensaio apenas. Mas, em alguns dias após a notificação, o presidente, o antigo presidente dos Estados Unidos, ele começou a saudar a droga como uma virada de jogo, né, contra a pandemia do Covid-19. Embora o presidente desde então que emplacou a ideia, sim, mesmo sem haver evidências científicas até o presente momento, do 11/2 de 2021, né, ele desencadeou uma onda gigante pela demanda do fármaco. Isso, consequentemente, causou uma escassez para aqueles que realmente precisavam do remédio para os seus tratamentos, né, os tratamentos de fato das suas doenças. E, claro, gerando, assim, algumas mortes fora da doença da Covid-19, que eram as doenças que já tinham tratamento e estavam sendo tratadas. Os seus pacientes já estavam sendo tratados através do protocolo e as formulações dos seus remédios, né? Nesse âmbito, um médico alergologista, perdão, que é o Dr. Anthony Fauci, né? Ele era diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças. Ele alertou quanto a algumas evidências que não eram conclusivas ainda para apoiar algum tipo de medicamento contra a Covid-19, né, contradizendo diretamente a fala do presidente. Aí, nisso, o seu apoio eleitoral, né, no caso da extrema-direita, teve uma interpretação como manifestação de minar a força política no ano de eleição. Né? Nisso, o jogo político começou a ser evidenciado e acabou sendo levado também para questões de ordem mundial, quando o presidente começou a rotular a patologia como o vírus chinês, o vírus de Wuhan. Assim, ele racializou uma coisa que foi negativada já em 2015 pela OMS, alertando para não fazer isso, por isso já causaria uma instabilidade, tanto política como de força para atuação com a questão de saúde global, né? Isso foi somente o início dos ataques por algumas divergências dentro entre a OMS e o Trump, acusando o Trump, chegando a expressar o financiamento da OMS, grande parte feita pelos Estados Unidos, sou eu que controlo, e a OMS está muito, o termo dentro do artigo foi chinês-cêntrico. Então, ele assim chegou a ameaçar que suspenderia o dinheiro, que isso causaria comoção para as ações políticas dele. Então, assim, uma decisão de Trump de implementar um bode expiatório, no caso da OMS, na tentativa de desviar as suas falhas domésticas, né, de uma administração moralmente repugnante, né, constitui diretamente um ataque à governança global de saúde, pondo em perigo a saúde pública e até o cometimento de um crime contra a humanidade. Isso um caso específico dentro dos Estados Unidos. Em outra faceta, no caso africano, também em março, por volta do dia 5, a África do Sul ela registrou seu primeiro caso. Né? O presidente, dentro das recomendações, ele implementou algumas medidas restritivas a distanciamento social, proteção, e assim, chegou a impor um bloqueio nacional, recebendo diversos elogios quanto às formas de controle para com a disseminação do vírus dentro do seu território. Né? E assim, ações protetivas para o bloqueio de forma universal, né, no caso da África do Sul, ela não era apoiada por algumas faixas da população. Uma delas se expressou, no caso, já mencionei anteriormente, no caso foi uma ONG que chegou a solicitar ao tribunal dentro do país que pudesse argumentar contra o bloqueio. A alegação
é que o país não estava sobre situação de emergência devido ao Covid-19, né? Por não ser prejudicial aos africanos, sendo uma doença autocurativa para eles. E assim, a declaração da fundação foi baseada em interpretações errôneas e até de fontes de mídia duvidosa. Isso foi também declarado posteriormente pela própria setor de comunicação da fundação, né? E o uso do assunto, em casos, revelou alguns charlatões que estavam vendendo falsidades científicas dentro do território africano e provocando, assim, então, uma desconfiança por parte da população, consequentemente aumentando os casos de Covid-19 em toda a África, né? E dando um resultado também quanto aos casos tanto da África, com os negros africanos, quanto dos negros americanos, tendo seus índices cada vez maiores, cada vez aumentando em escala exponencial conforme ao avanço da pandemia, né? Confirmando de forma esmagadora que africanos correm o mesmo risco de contrair a doença quanto qualquer outro povo dentro da face terrestre. Assim, de forma geral, as experiências tanto dos Estados Unidos quanto da África do Sul enfatizaram a facilidade com que um populista, né, emanador de informações científicas fragmentadas e totalmente partidário, como ele pode prejudicar a ciência e também ameaçar a governança de saúde até em âmbito global, né, porque eles são vistos como espelhos do como reagir, querendo ou não. Então, assim, se quisermos realmente terminar a pandemia de Covid-19, o apelo é para que o mundo precisa de uma solidariedade científica e uma liderança forte, não de fanfarronices e delegações de bode expiatórios e até de desinformações. E por isso, ações que venham minar a governança de saúde global, né, saúde coletiva em razão de conveniência política, são altamente perigosas, pois vai semear sempre uma confusão e gera desconfiança nos colaboradores, assim, médicos, enfermeiros e até cientistas de saúde pública. Né, abordagens populistas e desinformadas da razão, da saúde em razão de uma evidência epidemiológica anticientífica e inquisitora para com a governança no sentido da saúde global são especialmente perigosas no contexto de pandemia, quando informações precisas e conselhos responsáveis são cruciais para salvar vidas. Entendeu? Então, assim, o texto ele vem esboçando cada um dessas duas situações e vem criando um apelo. E esse apelo é realmente para se salvar muitas vidas através do conhecimento, não de um achismo ou de uma força política aleatória a consequências vindouras. Entendeu? Acho que é isso aí. Manuela, obrigado. Você esqueceu de mencionar uma coisa super importante do texto, que é a história trágica de um governante anterior da África do Sul em relação à pandemia de AIDS, HIV/AIDS, né? Houve lá um período muito dramático em que o governo da época, né, nos anos 80, negou a etiologia viral da AIDS, da infecção. Isso comprometeu muito os esforços naquele país, houve um massacre. Isso é uma experiência que ficou, né? E que agora o governo atual está recuperando uma tradição melhor, né? do próprio partido do governo, que é o partido do Mandela, né? Que conseguiu por fim ao regime de apartheid, né? Mas isso, na história da AIDS, isso foi, talvez Francisco e Ricardo possam dar mais detalhes sobre isso, eu não conheço a fundo, mas foi uma história muito dolorosa na África do Sul. E ele menciona isso, né, no artigo. Uhum.
Então, obrigado, Manuel, obrigado, Emanuela, e vamos dar início à conversa. Há outros presentes aqui no chat. A Andrea nos enviou o link para um assunto colateral aqui sobre os ultraprocessados, né, e alimentação. De qualquer maneira, ela menciona um filme do Silvio Tendler, cineasta, que a Fiocruz patrocinou, e ela já nos manda em seguida o link para o vídeo, né? Silvio Tendler fez coisas muito importantes na área documental, né? Usando o JK, depois Django, não lembro qual foi o primeiro, acho que foi usando o JK. E é um cineasta comprometido com o bem. Então, como a maioria da classe artística brasileira. E ele... Bom, o Clayton fala também do caso, eu nunca sei como pronunciar exatamente, Tuskegee. Eu tropeço na pronúncia do caso em que, no sul dos Estados Unidos, negros foram deixados com sífilis sem tratamento para que fosse estudado a história natural da sífilis, né? Natural, sem tratamento, quando já se conhecia, em dado momento, o tratamento com antibióticos. Isso foi até os anos 70, um escândalo que levou a que a avaliação ética de projetos fosse mais rigorosa. Esse caso contribuiu, além, obviamente, dos experimentos nazistas, poucas décadas antes. Eduardo, posso dizer um negócio relacionado com isso e com o Covid, porque todos vocês devem estar vendo como que a população afro-americana e latina tem uns índices, uma cobertura de vacinação muito mais baixa que o resto da população branca caucásica dos Estados Unidos, tanto que abriram agora no Madison Square Garden um negócio enorme só para vacinar no Bronx para vacinar essa população. Mas o que é interessante é que também, antes de chegar à vacina, pelo menos me lembro de uma pesquisa entrevistando as pessoas sobre a vacina, tinha uma reticência muito maior a querer se vacinar nessa população, e isso estava diretamente ligado a uma história de experimentação médica com essa população, etc. Ou seja, o medo de ser de novo cobaias para vacinas ou alguma coisa dessas. Existia todo esse medo, esse um pouco... Imagino que agora, à medida que a vacinação aumentava, não deve ter mais isso, mas naquele momento tinha essa preocupação da população afro-americana nos Estados Unidos. Sem dúvida. Chama-se hesitação, né? Vaccine existe também, que tropeço nessa. Hesitation, não? Hesitancy. Hesitação. E há essa história passada que influencia muito, né? Aqui, se tudo correr bem, né? As ideias do presidente de que existe o risco de virar jacaré, de falar fino e de o nosso DNA ser alterado pela vacina, possam ser superados por uma publicidade honesta. Isso já mudou, Eduardo. Agora disse que ele não falou nada disso. Ontem ele já era a favor da vacina, sabia a fatura que ia passar isso, agora já é o apóstolo da vacina. Exatamente. Parece que nada disso foi verdade. Nunca falou isso. Verdade. Ainda bem que há registros históricos. Essa crônica vai ser debatida e divulgada durante muitos anos. Eu queria fazer um comentário sobre isso que a Natália escreveu no chat, voltando à questão dos alimentos ultraprocessados, enfim. Que ela falou, né, a questão da difícil aceitação, até mesmo pelo peso que a indústria alimentícia exerce. E aí eu queria só, assim, em cima disso, lembrar, por exemplo, quem já participou ou, enfim, já acompanhou uma Assembleia Mundial da Saúde, a gente vê, por exemplo, na delegação americana, delegação dos Estados Unidos, que eles levam pessoas da indústria de tabaco, da indústria alimentícia. Então, assim, tem essa participação e realmente, assim,
existe um poder de lobby, né, dentro dos governos muito grande, que a gente vê claramente nas posições das delegações de certos países, né, que, inclusive, assim, levam essas pessoas como parte da delegação do país para eventos e fóruns multilaterais. Então, isso também tem um peso muito grande no posicionamento desses países para receber certas propostas, né, como a gente comentou. Eu queria só fazer esse comentário. Bem lembrado isso, porque não atinge só... Esse assunto veio agora pelos ultraprocessados, mas é mais geral, né, como Luana pontuou. Eu tive uma experiência pessoal com isso. Na gestão anterior da Abrasca, eu era um dos vice-presidentes, e a gente a Abrasca contribuiu para a criação da associação como é que era o negócio? Das associações de saúde pública das Américas, Aliança das Associações de Saúde Pública das Américas, incluía os Estados Unidos, o Canadá e os vários países que se associaram a essa aliança, né? E então a uma das assembleias gerais dessa associação, dessa aliança, foi coincidente com a Assembleia Geral da OMS em Genebra. Então eu fui financiado, não é, para estar presente lá no Palácio das Nações, que é onde sempre se dá a Assembleia Mundial de Saúde, que houve uma coincidência proposital entre os dois eventos. E eu vi isso que Luana mencionou, por exemplo, vários andares, né? E tinha a participação da sociedade civil na Assembleia Geral da OMS. Mas era lá na galeria, lá em cima, né? Assim, longe do plenário, bem longe. E então, claro que é um passo adiante você ter isso, né? Mas era, de alguma forma, uma participação marginal na Assembleia. É evidente que no plenário estavam os representantes dos países, né? Dos 200 países que integram a OMS. E lá estavam os representantes oficiais. Isso faz parte do jogo, né? Mas havia eventos satélites, onde a sociedade civil, as ONGs, as associações podiam participar e fazer algum tipo de pressão. Isso aconteceu. Mas deu para sacar o que Luana mencionou, da presença de lobbies, de todo tipo, né? Tentando influenciar as resoluções finais. Bom dia, pessoal. Parabenizar os colegas pela exposição, muito, muito bacana para a gente ter um panorama geral. Esse ponto sobre a questão da alimentação, o Brasil é um dos principais produtores, né? Nós somos o considerado celeiro mundial, mesmo com os problemas de ordem diplomática aí com a China, o Ernesto, mas nós temos aí essa alcunha de sermos celeiros do mundo. E aí entra uma questão bem interessante, né? A fração agrária do Brasil e o agronegócio. Então, isso que a colega acabou de comentar, inclusive dos lobbies, nós temos no Congresso uma forte bancada pró-agronegócio. E aí a gente pode tirar algumas reflexões sobre a potência dessa fração agrária no conjunto e na direção das políticas, né? Acho que atualmente, mesmo na pandemia, foi um dos setores que ainda se conseguiu manter uma certa lucratividade. E eu acho bem interessante outro documento da Lancet, que também estava lá na pasta para ler, que eles colocam, é um comentário geral mesmo, em termos de pandemia, que lembram das primeiras aulas que nós tivemos com o professor Francisco, que é sobre o populismo médico. São mais de 100 parágrafos, né, esse documento da Lancet, que o professor enviou para o e-mail, o mais atual, mas um dos pontos que me chamou a atenção, que está lá presente, é justamente essa questão da liderança governamental e desse populismo médico que foi utilizado por indivíduos como... Foi, mas achei bem interessante, Luna, porque retoma alguns pontos, né,
e a gente também pode fazer um pouco paralelo, e essa questão fica muito presente, né, com Bolsonaro agora querendo, enfim, voltar um pouco atrás ou não, de repente, mas o Trump lá, o presidente das Filipinas também, então achei bem curioso, eu queria pontuar o quanto isso também tem atrapalhado essa gestão aí dessa pandemia. Bem colocado, Cleiton. Vejam só, comentário. Aparentemente, o Cleiton fugiu do assunto, né? A gente está falando aqui de Covid e o Cleiton vem com a história de agronegócio, etc. Bom, não fugiu do assunto. Não fugiu de modo algum do assunto, né? Porque o que está por trás do desmatamento que leva a que determinados vírus saltem dos seus habitats naturais e atinjam populações humanas? Qual é uma das... Para que se desmata tanto? Para produzir alimento para bicho. Né? A soja, por exemplo, se desmata para fazer alimento para animal. Então, o agronegócio ele está umbilicalmente ligado às transformações que fazem parte desse complexo de razões que levam à pandemia. Algumas passadas, a atual, e, se nada for feito, a futuras. Isso está razoavelmente estabelecido, né? O risco de novas pandemias nos Estados... não quero provocar pânico, não é essa a ideia, mas na Califórnia, onde tem aquelas falhas geológicas e terremotos eventuais, o pessoal fica falando quando é que virá o Big One, né? O terremoto mais devastador, o grande. E já se fala numa possível pandemia maior do que a atual, por conta desses fenômenos todos. Então, esses assuntos estão intrinsecamente correlacionados. E o que um dos textos comenta é que a governança global não está dando conta dos avanços que a Agenda 2030 trouxe em relação aos objetivos do milênio anterior. A Agenda 2030 estabelece uma indissociabilidade, são indissociáveis as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento. E, para isso, a OMS tem que se conectar melhor com os outros setores para que essa compreensão seja levada à prática, né? E que ações intersetoriais possam ser mais firmes do que vem sendo. Nós, pelo Centro de Saúde Global, nós fizemos alguns anos, depois daquele escândalo da carne fraca, nós fizemos um seminário que encheu um dos auditórios da UERJ, que se chamava Além da Carne Fraca, né? E houve um agrônomo gaúcho, um lutador histórico pela mudança nos padrões de pecuária, principalmente, mas também de agricultura, em que ele fez uma frase que nunca me saiu da cabeça. Ele disse: a Revolução Verde não foi revolução e muito menos verde. Então, e o agronegócio, por ser uma das locomotivas da economia brasileira, vai custar tempo e muito esforço para que os padrões de produção se modifiquem. É uma luta que vai exigir muito de todos nós, da academia e da política. Teve aqui no chat, o Cleiton comenta o seguinte: olha só, isso dá panos para manga. Primeiro, o Manuel mostrou um link da UOL dizendo que em menos de 6 meses a Covid mata o mesmo número de brasileiros que em 9 anos com a pandemia do HIV/AIDS. E o Cleiton dá a seguinte notícia, vou ler. Na Paraíba, o governo estadual lançou um plano de retorno das aulas. No plano, a cada 15 dias seriam feitos testes sorológicos. Agora é que vem
questão a debater. Os professores estão recusando a proposta e colocam que não serão cobaias, entre aspas. Os professores estão certos? Ou, pelo menos, essa fração dentre os professores que decidiu em alguma reunião, em alguma entidade que está falando em nome dos professores? Eduardo, posso falar? Claro. Não, porque esse é o tipo de notícia que a gente tem que pegar com pinça, não? No sentido de que tem várias coisas a levar em conta, não? Um pouco a pressão para os professores estarem nas listas dos primeiros vacunados, a opção de professores em grupo de risco poderem ficar em casa, isso é muito difícil, mas em uma escola pública, em escolas privadas, em geral, pelo menos no exemplo do São Vicente com minha filha, é assim, professores em grupos de risco, estão na aula desde casa, nas escolas públicas, você não vai ter esse acesso informático, etc. E daí a pressão, porque senão você fazer exame sorológico de uma certa população para tal, eu acho que é uma coisa muito boa, não é discriminar, não é nada disso, é uma forma de test and trace, não? Que se faz em qualquer vigilância epidemiológica, não? Testar e a partir daí ficar fazendo acompanhamento. Eu acho que, claro, que está em um campo absolutamente minado, de uma luta enorme, onde você tem uma greve de professores em São Paulo por não voltar às aulas. De outro lado, gente, não necessariamente bolsonarista, inclusive de esquerda, falando da importância de voltar às aulas, às crianças, não sei o quê. Então, em todo esse contexto, essa notícia tem que ser colocada. Não acho que se... Debate, né? Esse debate. Há hoje um consenso científico razoavelmente estabelecido que a contribuição de crianças, já não digo adolescentes, né? Mas de crianças menores para a pandemia é muito restrita, uma percentagem ínfima de casos. A documentação de surtos ocorridos em escolas também é negligenciável. Então, o consenso crescente, não unânime, mas crescente, é que, do ponto de vista de fechamento de atividades, né, vários países e cientistas consideram que as escolas deveriam ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir, do ponto de vista das atividades humanas, né? Claro que isso não é tão simples, reabrir, desde que haja toda a preparação de distanciamento, de rodízio, de máscara, de álcool, de temperatura, tudo isso que São Vicente está fazendo, né? Segundo eu soube. Então, isso é, obviamente, muito mais complicado num CIEP na Baixada Fluminense, por exemplo. Professor, eu vi uma matéria que agora não sei se foi Folha, Globo, Estadão, aonde foi, dizendo que em Manaus, em 2 semanas de escolas abertas públicas, teve 0 crianças infectadas e 300 professores infectados. Então, a questão não são só as crianças, são os professores. E são os pais dessas crianças, porque as crianças acabam sendo transmissoras, elas não ficam infectadas, mas repassam para os seus pais, avós, enfim, cuidadores, seja lá quem for, entendeu? E não, acho que tem uma coisa importante também que no Brasil, como eu já escrevi sobre isso, não? A falta de governança do governo, ela vai a todas as esferas. Por exemplo, na Europa, que é o exemplo que melhor conheço, a Espanha e outros países, as pessoas não tiveram nenhuma eleição sobre isso, nenhuma opinião, né? As escolas reabriam e pronto, reabriam. Uma justificativa se a criança não ia assistir e tal. Aqui as escolas rapidamente terceirizaram a responsabilidade dos pais, não é? No São Vicente a gente recebia um negócio em novembro, quando acabou o ano escolar, e em dezembro você pretende levar sua filha presencial em fevereiro? Eu escrevi dizendo, a direção dizendo, ninguém pode saber o que vai acontecer. Possivelmente a situação está muito pior que o que está em novembro, de fato está, porque vai ter fim de ano, vai ter janeiro, novas variantes do vírus, etc. Então, vai estar pior do que está. Então, é muito difícil você transferir essa responsabilidade aos pais, que é o que tem se feito sistematicamente no Brasil.
ou seja, tratar a pandemia como um assunto de responsabilidade individual, seja na questão de usar máscara, seja a questão de sair, não sair, etc., e não como o Estado tomando as rendas. Isso eu acho tremendamente complicado. Segundo, tem se politizado totalmente. Por exemplo, colégios mais tradicionais e com uma marca de ser mais de direita do Rio de Janeiro pressionaram desde o início para a abertura das aulas. Desde o início. Não queriam, fizeram abaixo-assinado, não sei o que, queriam voltar a todo jeito. Escolas mais de esquerda, entre aspas, como o São Vicente, muito pelo contrário. Tanto que no São Vicente, pelo menos na turma de minha filha, que eles dividiram em 2 grupos para nunca ter uma lotação mais de 50% da turma. Então, se uma turma tem perto de 40 alunos, tem 20 num grupo e 20 no outro. A média dos que estão indo presenciais não supera os 4. Minha filha não está indo. Não supera os 4. Enquanto que, possivelmente, em Eleva, essas escolas mais tradicionais, está lotado de gente. E eu sei de gente que pegou Covid, crianças que pegaram Covid nessas escolas. Então, também é uma coisa que foi absolutamente politizada no Brasil. Se você é a pessoa mais filiada ao governo, vá mais a querer... Então, é muito complicado, porque os argumentos rapidamente são colocados em uma questão política, mais que a própria evidência científica sobre isso. Isso mostra como que a ciência nunca é ciência pura, nunca o que está em jogo é as evidências de A, B ou C. Ao mesmo tempo, Eduardo, tem no Reino Unido toda semana 100 casos de crianças com essas síndromes horríveis de Covid nas crianças, sendo internadas por semana, em média, no Reino Unido. Você pode dizer, bom, é relativamente pouco, é uma população de, acho que 70 milhões, mas está tendo também. Então, tem toda uma coisa que é meio complicado. A gente, a todo momento, não levar até a gente ser vacinado, com toda a dor, porque eu acho que tem muito prejuízo para as crianças. O ano passado foi, do ponto de vista acadêmico, praticamente perdido, sem contar o lado da sociabilidade, que é mais importante. Eu concordo com você totalmente, Francisco. Eu acho que... Eduardo, passamos à última parte, que era lá dessa avaliação, que falta meia hora para... acho que está na hora. A não ser que alguém queira fazer algum outro comentário, ou pergunta, ou dúvida. Senão, a gente passa para a avaliação da disciplina. Alguém mais? Algum comentário? Ok, a gente pediu meio em cima da hora para vocês escreverem, né? Três temas: pontos fortes, pontos fracos e sugestões para próximas edições. Esse curso a gente vem ministrando há alguns anos já. Francisco e eu desde o início, né? E Ricardo se agregou ao time. A NET é do time, mas está na Espanha com um filho recém-nascido, há poucos dias. E Mário hoje não podia participar porque está dando aula para o curso de mestrado profissional. Então, estamos aqui nós 3, mas o time foi de 5, né? Cada docente coordenou 2 sessões. Mas Francisco e eu, que estamos desde o início, a gente vem testando várias estratégias, vendo o que dá certo, o que não dá, procurando melhorar a cada edição, né? Uma novidade mais recente, né, que não havia, era a incorporação de alunos de graduação na disciplina. As atuais participantes são bolsistas do Centro Brasil de Saúde Global, que a gente coordena, mas quando possivelmente no próximo semestre, no segundo semestre de 2021, já vai ser a retomada de uma disciplina eletiva universal que a gente criou para a graduação da UERJ. Então, virão alunos mais espalhados pela universidade e vão estar matriculados como uma disciplina, regularmente como uma disciplina. No nosso caso, nossas alunas aqui vão receber um certificado de frequência ao curso, desde que apresentem os trabalhos até o final do mês. Mas então a gente quer ouvir de vocês. Aí é só enviar um e-mail, por favor, tá bom? Tá bem. Tem que sair, gente. Um abraço aí. Tá bem, eu envio sim. Para a aula agora. Tchau. Abraço, beijo.
Tchau.